Olá, minha gente. Estou aqui de novo na TV Real para Nova Friburgo e toda a região serrana. Fluminense, região maravilhosa. Olha só, como o papo rendeu muito e essa pessoa, ele é uma pessoa cativante, é uma pessoa que dispensa comentários, porque tem um provérbio oriental chinês que fala: o olhar vale mais que 1000 palavras. Então hoje, como ele vai ele vai narrar algumas situações de que ele vive, nada melhor do que uma pessoa que está vivendo num determinado segmento, poder falar com as suas próprias palavras e temas, e como prevenção, como a não continuação desses males, digamos assim, que trarão a curto, médio e longo prazo, que é desde, até mesmo vou acrescentar outra coisa que não está nem tanto tempo, desde desmatamento, desde de sujeira nas encostas, e coisas assim que realmente deterioram toda uma região da natureza. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo ótimo, estou bem, Rosão. Graças a Deus. Melhor ainda aqui estar em companhia de todos vocês da TV Real. Um grande abraço ao meu amigo Augusto e a todos os telespectadores também da TV Real, Canal 15, Nova Friburgo e toda a região. Fernando, é um grande prazer estar aqui novamente, da gente estar conversando, né, abordando alguns assuntos, né, de extrema importância, da conscientização de cada pessoa, né, para com a natureza, tanto na conservação de rios, montanhas, cachoeiras, estradas, trilhas, ponto turístico. Tudo que a gente fazer em prol da natureza será extremamente importante para gerações futuras. Sim, exatamente é isso que eu penso. Acho que a prevenção é o melhor caminho, porque muitas das vezes as pessoas pensam que naquele momento que você faz uma coisa errônea, que aquilo ali não vai te trazer nenhum mal. Só que tem um detalhe: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quer dizer, com os segmentos, com o clima, com todo esse processo de dias, semanas, meses, um dia, tudo que você fizer à natureza, aquilo virá contra você. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Continue, meu amigo Rosão. Você falou um ditado popular aí, muito antigo, que erroneamente é falado pelas pessoas, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, que na verdade não é a água que fura, é sim a areia que a água carrega. Exatamente, que a areia que vem, a areia que vem, como é que eu vou te falar? Ela vem do vidro, né? Ela vem do vidro. Tudo. O vidro vem através da areia. Então, justamente. Então, eu uso muito assim a linguagem figurada, a metáfora, essas coisas, porque isso faz parte. Porque senão você vai ter que parar, já imaginou? A gente vai ter que botar ponto e vírgula em tudo que é frase. Mas eu acho esse bordão uma coisa bem interessante e esse conhecimento de ver, olhar, enxergar de todos os dias, porque é verdade, independente de tudo, é repetição. Porque se você perguntar, por que 2 de 2 são 4? Porque são 4. Lógica da matemática. Porque, por exemplo, uma coisa interessante, 2 ao quadrado são 4, 2 vezes 2 são 4. Só que 3 vezes 2 são 6. Mas 3 ao quadrado não são 6, são 9. Então, essa coisa é importante a pessoa de observar, entendeu? De já estar nos mesmos detalhes. Mas aí continue, porque já tem muito assunto interessante aí para falar, né? Que eu já vi aí tudo. Que a gente vem presenciando, né, ao longo de muito tempo, de várias caminhadas, como um guia de turismo, a gente acaba olhando várias coisas como um todo, de uma forma às vezes bastante crítica, né? Às vezes com um pouco de revolta, de falar assim, poxa, isso aqui não poderia ser assim, poderia ser de uma outra forma. Por que não há um órgão fiscalizador? Por que não há uma coisa mais
aplicada para coibir algumas coisas de errada que acontecem em nossa cidade. A gente trazendo aqui para o território aqui de Nova Friburgo, né? Mas que também acontece com todas as cidades, né? Coisas assim que poderia ser evitada: descarte de entulho, descarte de pneu velho, descarte de restos de tecido, hospitalares, atômico. Então, tudo isso é muito prejudicial à nossa natureza, à nossa vida cotidiana. Ainda tem um detalhe: o pneu velho, os pneus assim colocados, ainda podem promover, a água bate no pneu, aí pode se tornar ali vamos chamar assim, não é totalmente isso, mas digamos assim, um ninho, não é ninho. Coral artificial. Para poder proliferação de dengues, dependendo porque a umidade e calor, um dos piores elementos, tanto a umidade para o calor como a umidade para o calor frio, eles detonam o baço. Principalmente o frio. Frio com umidade, o frio seco. Você vai para o deserto do Atacama, lá no Chile, subindo ali no início dos Andes, ali, é muito frio. Mas aquele frio, se você correr, aquilo não te faz tão mal. É preferível você pegar um frio de menos 10 negativos, seco, do que você pegar 10 graus de frio úmido. Úmido, né? Porque ele enfraquece. Porque a umidade, ela não é saudável. A umidade, ela detona o baço. E o baço é que sustenta os órgãos e vísceras. Entendeu? Então, a pessoa tem que se ater muito para isso. O baço, ele... eu quero, eu posso, eu vou. Entendeu? Então, cada órgão tem uma função a nível de medicina energética oriental, chinesa praticamente, que a pessoa tem que obedecer e tudo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma má visão, ela às vezes tem distúrbio do fígado, gordura no fígado, que com o passar do tempo vai causando, dores nos olhos. Quando eu falo fígado, falo vesícula biliar também, porque são duas coisas que andam juntas, fígado e vesícula biliar. Então, porque fazem parte do cúmplice, digamos assim, né? O yin e yang, porque órgãos e vísceras têm uns tonalidades o yang e outros preferentemente yin. Claro que todos têm yin e yang, né? Só que tem o excesso e o recesso. Quando é o máximo de energia de yang, vai ter lá uma coisa mimética de yin. E assim vice-versa, né? Mas conclui, pode continuar. É o que a gente fala, né? E para dar uma contextualizada no que você está falando, sobre você correr em locais úmidos e locais mais secos, né? A gente ainda pode colocar elementos a mais, porque quando a gente fala em lixo, a gente fala daquele lixo físico, aquela resto de um papel de cigarro, de biscoito, uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante. Mas também a gente tem o lixo que está no ar, que é a poluição de escapamento de automóveis. Monóxido de carbono. Pelas chaminés de grandes fábricas, né? Então, isso é um lixo. Então, você pega tudo isso. Às vezes você tem uma comorbidade em dar uma certa poluição, um certo lixo que existe na atmosfera, ou até mesmo no ar comum que a gente respira. Isso é muito prejudicial à nossa saúde. Muito, 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 muito. E é interessante esses dados, porque teve num país, em 86, se não me engano, porque naquela época eu estava muito atento, mas já passou muito tempo, não sei uma cidade que a pronúncia teve. Houve um problema lá, que houve uma explosão. Eu tenho que me lembrar, porque tem muito tempo, já tem... de um gás e trouxe efeitos seríssimos. Na Rússia Rússia foi Chernobyl, né? Que foi o lixo atômico, né? Que explodiu os reatores, né? Lixo e Chernobyl está até hoje desativada há cerca de 40 anos. E isso aí, a pessoa às vezes leva 20 anos para poder desenvolver um câncer ou outras coisas mais. Quer dizer, é uma coisa, meus amigos, é muito... a pessoa, quando é profissional desse ramo, ele fala abertamente os males que se trarão até passado 40, 50 anos.
Mas o que eu falo para você é tudo a questão de você saber lidar com o tipo de lixo. A gente está falando de lixo atômico, né? Sim. O que aconteceu com Chernobyl não aconteceu com... foi agora Hiroshima. Hiroshima não, Hiroshima foi Fukushima. Fukushima. Que aconteceu o terremoto e aconteceu rapidamente, sanaram todo o problema, lacraram todo o local e não teve vazamento de lixo nuclear. O que não aconteceu com Chernobyl, porque faltava experiência, faltava ações adequadas para conter o vazamento. Cidades inteiras foram evacuadas e estão lá até hoje, cidades fantasmas, acredite. Fantástico. Animais desenvolveram lá e se adaptaram aos novos tempos. Incrível, né? Incrível, né? É isso que eu fico analisando. A natureza ela é pródiga. E eu vou falar, e costuma gostar de ajudar os indivíduos fortes e se deleita para mantê-los bem vivos e bem robustos para a própria manutenção e conservação da espécie animal ou vegetal. Porque depois da tempestade vem a bonança. Essas pessoas, porque a grande maioria do acasalamento, 99,999999 dízima periódica por cento, morrem. E o mais forte é que sobrevive, que somos cada um de nós que estamos aqui. E tudo. Então, quer dizer, aquele espermatozoide que vinga é aquele cara que dá força. Então, às vezes, uma pessoa que está muito pessimista fala assim, quem sou eu? Eu não sou nada. Eu falei, sua primeira vitória foi ter nascido. Entre milhões e milhões, você foi a mais forte. Aí anima, o cara sai. A gente tem que, no tempo, espaço e energia, tentar minimizar o sofrimento, porque já que o planeta é um planeta de provas e expiações, de tentar trazer um pouco de levantar o yang da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem potencial e não aproveita seu potencial total. Porque não se alimenta bem, porque está com mal. Porque muitas das pessoas não são ruins, alguma delas, mas elas não têm isso você paga 80%, 90% das pessoas, totalmente. Estou falando a nível de perfeição, tá? Elas não têm o sistema, por exemplo, uma saúde integral, corpo, mente, espírito. Aquela coisa assim, por exemplo, que o cara dorme bem. Quando eu falo dormir bem, eu falo em sono REM. A pessoa que dorme de 9 da noite até 5 da manhã, ela vai ter uma perspectiva de saúde, desde que tenha uma alimentação saudável e colorida, muito maior do que uma outra pessoa que vive preocupada porque a preocupação detona o baço também. Olha só, pessoas que têm preocupação em pagar em dívidas, que vivem no limite, essa pessoa, com o passar das décadas, vai ficar doente. Porque os problemas que não têm solução, solucionados estão. Não adianta a gente querer modificar, a gente tem que tentar fazer um realinhamento e tentar fazer do pior ao melhor, né? Isso aí. Porque é tudo. Mas eu particularmente, agora voltando até a tua pessoa, Rosal, eu pude ver que além de você ter um conhecimento prático e tudo, você tem uma coisa que difere. Estou falando no teu olhar, assim, que eu não sou você é uma pessoa humana. Você é humana, você ama as pessoas, os animais, entendeu? Tanto é que nós somos assim reféns. Eu até falei com você antes, eu quero falar. E eu não estou muito preocupado em agradar todo mundo. Entendeu? Porque quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Eu, às vezes, procuro ser bom, tratar todo mundo bem. Todo mundo. Isso não é um favor, isso é uma obrigação. Às vezes eu até procuro pessoa que está em cima do muro tentar puxar para o meu lado. Porque uma vez o doutor Larry Ribeiro falou que em cima do muro já é um inferno. Porque a pessoa que não se diz que sabe, não aplica o que sabe, ela simplesmente está... Porque o cara que sabe, o ideal é a pessoa passar conhecimento, porque a vida é isso. Já imaginou se todos os conhecimentos desses gênios que vieram aí, desde a época do Renascimento, vamos colocar aí para agora, não trouxessem, não passassem esse conhecimento adquirido por karma, bons, e tudo para a humanidade, nós estaríamos aí ferrados, porque o mundo... tem até um ditado contrário, né, que é da maioria. Mas o mundo, na realidade, é da minoria, gente. A minoria que faz a maioria. A minoria que são os que dominam o mundo. A minoria que são faixas pretas de artes marciais mistas, no sentido de grandes mestres, grão-mestres, digamos assim. São pessoas que têm a coragem. Inclusive o próprio mito mesmo de pular de paraquedas, porque o mundo é de ação. E a reação ela é consequência, que essa é a lei de Newton, ação e reação. Aquela pessoa que também ela sabe e não aplica aquilo que sabe, ela está entrando
no marasmo, porque como é que ela sabe que a coisa está errada, ela vê uma coisa errada, ela não fala aquilo que está errado, ela é, no mínimo, cúmplice. Entendeu? Eu acho que é por aí que a banda toca. Inclusive para poder ganhar o respeito, o carinho. E eu não sou candidato a nada, mas eu estou falando a minha essência. Porque, tanto é como provê, orar e vigiar. A gente tem que procurar ser correto com a gente mesmo. Entendeu? Mas pode continuar sempre. A gente acaba. Porque aquele assunto que eu te falei, uma coisa que eu respeito todas as religiões, né? Todas mesmo. E só alguma coisa que eu até toquei, que eu realmente. E a gente estava conversando em off, né? E eu pude fazer um relato para você de uma coisa que muito triste que eu presenciei, que foi um animal, né? Ele estava com 6 punhais, 3 de cada lado na sua região genital aplicada, né? E estava com as 4 patinhas quebradas e com a cabeça cortada. Era um bode, né? Aí depois eu segui viagem e eu comecei a pensar naquilo, comecei a desenvolver, né, o sofrimento daquele bicho. Como é que, na minha cabeça, como é que deve ter acontecido? Eles devem ter cortado a patinha do bicho, o bicho ficou pulando ali e eles fazendo aquele ritual deles. Depois, provavelmente, foram fincando os punhais ali na região genital do bicho e, por final, cortaram a cabeça do bicho. Assim, na minha cabeça, eu penso assim, né? Mas eu acho que as pessoas querem fazer um sacrifício, que ela corte o próprio braço. É isso mesmo, corte uma perna. Mesmo, porque pau nele, porrada nele. Me desculpem, gente, eu não tenho esse negócio, não. Pessoa que não tem o respeito não merece viver na sociedade. Se automutile. Isso aí, na minha opinião, é um crime hediondo, é um crime que não tem. Entendeu? Não tem nada a ver com religião. Acho que, cara, que não respeita as pessoas, os animais, eu acho que isso aí tinha que ser. Às vezes o cara comete. Isso sim. Acho que não é nem ser polêmico, né? Não é nem ser polêmico, é ser respeitador. Respeitador, né? A gente fica. Você já imaginou? Isso aí parece até os crimes antigos, na época de Stalin, na época de Mao Tse Tung, na época do Hitler. Isso aí. Isso não tem condição, não há como você conseguir aceitar uma coisa dessa. E as pessoas ainda. Gente, orar e vigiar, gente. Como é que você pode querer. Pelo amor de Deus, o mundo hoje, às vezes o que está errado está certo, o que está certo está errado. Nós não podemos continuar aceitando essas coisas, gente. E trazendo para esse tema de assunto religioso, né? Eu acho que é de extrema importância cada prefeitura de cada cidade, né? Por esse nosso Brasil afora, são 5.500 municípios, 70 municípios, né? E 8.500.000 quilômetros quadrados, né? Então, ou seja, cada cidade ter um lugar destinado para esse tipo de atividade. Não digo sacrifício de animais, nunca. Mas que a pessoa vá lá, coloque sua oferenda, coloque seu trabalho, como eles costumam dizer. Ou se forem radicais, que cortem os braços. Mas não de um ser que não tem nada a ver com isso, gente. Isso aí. Mas que depois eles possam recolher esse material. Ficou lá 7 dias, tem um período de quarentena lá, 7 dias, depois ele vai lá, faz o recolhimento desse material, aí vem outra entidade de outra localidade, faz o mesmo. Não usar os pontos turísticos, até porque é previsto por lei multa, você sabe disso, né? Sim. Não pode fazer rituais religiosos em pontos turísticos. É cabível de multas pesadas. Só que as pessoas não respeitam a lei e acabam fazendo. Hoje tem um lugar lindo demais. Ela foi batizada de Cachoeira da Macumba, em Itaipava. O lugar é lindo demais. Mas Itaipava, aqui em Petrópolis ou Itaipava lá? Petrópolis. Tem Itaipava também no Espírito Santo, se não me engano. Petrópolis. Um lugar lindo. Eu morei lá perto. Aquele lugar Itaipava, ali tinha muita gente que tinha casas ali, sítios ali, foi ver. O doutor Fernando Collor de Mello, o seu Léo de Moura Brizola, o seu o presidente Figueiredo, muito bem falado aquela região de Itaipava. Aquele cara que fazia o programa, que morreu, Amaral Neto.
Essas pessoas, o Leonel de Moura Brizola, eu falei que tinha casa ali, sítio, aquela região ali, é até interessante dar um adendo, em 1968, 75 até, chegava 10 horas da noite, eu disse 10 horas da noite, de segunda a quinta, tá? Depois de 10 horas da noite, de segunda a quinta, na década de 60 e até meados de 70, você poderia, olha só, depois de 10h30 da noite, você podia deitar durante os 2, 3 minutos. É claro que às vezes podia passar em 2 minutos, passar 5 carros. Mas eu digo assim, às vezes havia um intervalo de tempo que dá para você ficar 4, 5 minutos sem passar um carro. Eu disse que era chamada Estrada União Indústria. Então, gente, aí o cara fala, mas de vez em quando, é igual quando tem uma probabilidade que as pessoas não entendem. Mas o cara falou que ganha 1 em cada 60 milhões e de repente ganhou 10. Primeiro tempo. Gente, o que significa, às vezes o cara pode ganhar 10, mas pode ficar 10 vezes sem ganhar também. A pessoa tem que tirar o mínimo múltiplo comum, tem que ter uma noção de... A probabilidade relativa. Relativa. Então, às vezes as pessoas, elas não... Uma vez, só para minimizar o sofrimento, eu, que sou muito apaixonado por esporte, mas eu amo todos os clubes, assim, fora do jogo. Eu estava conversando um papo legal, e depois, o barato disso tudo, o Rosalvo, foi que depois o cara tornou-se um amigo, porque ele viu que a minha intenção, primeiro que ele não entendeu a linha de raciocínio. O que eu falei? Eu falei com ele, baseado na leitura, que o cara não entendeu. Acho que é muito importante a pessoa, igual texto de vestibular, entender o ponto e vírgula, entender tudo. Eu falei que até 1975, eu vou repetir, até 1975, a torcida do clube que mais crescia no Rio de Janeiro, e junto entre as 3 maiores do Brasil, estava o Botafogo. Ponto. Só que, até 1975, na época do Garrincha para baixo, do Newton Santos, Enciclopédia e tudo. Só que, depois da era Zico, todo o meu raciocínio vai por logo abaixo. Então você tem que pegar dos anos 55 até 1975 para baixo, 74 e tudo, o clube que mais aumentou a torcida e tudo. Aí eu falei que era mais aumentar. Aí ele chegou para mim totalmente assim irado e veio assim, estava até na sauna em Petrópolis, no Serrano, contrariado. Aí eu parei, olhei para ele e falei assim, meu amigo, a gente mal se conhece, mas escuta só. Eu estou entendendo o que você está falando. E a maneira pela qual você está falando, você está certo. Ele parou assim, ele viu, olha, eu não tenho raiva de time nenhum. Aliás, você quer saber de uma coisa? Eu vou te falar. Eu adoro, vou falar a verdade mesmo, eu adoro o Zico. Como pessoa, como jogador, como cracaço e tudo. Então, ele foi o responsável pelo menos. Mas escuta só, raciocine comigo agora. Ele ficou doido. Se um clube, até o 1955, tinha 30% e o outro tinha 10%, tudo bem. Concorda? É 3-1. É o caso, na época de Flamengo e Botafogo, 3-1. A partir dos anos 50 até 75, não foi mais 3-1, foi 2-1. Então, se o time congelou nos 30%, ele congelou, ele continuou nos 30%. Repito, até 1975. Aí eu estou entendendo o que você quer. Você sabe o que você quer dizer? Você quer dizer o seguinte, o que mais nasce é flamenguista. Sim! Mas o que mais cresce é o Botafogo. Aí ele pegou... Só que antigamente nascia 3 flamenguistas para um Botafogo. Depois nasceu 2 flamenguistas para um Botafogo. E da era Zico em diante, aqueles números que eu falei, esquece, deleta. Porque o Flamengo teve a época do Zico, a época do dinheiro, a época da TV Globo, a época da mídia, os cracassos vieram e o clube tornou-se uma potência financeira e marketing muito forte e se tornou um dos grandes clubes do Brasil. E eu sou um cara humilde em reconhecer isso, porque diante de fatos não há argumento. Agora, esse dado foi um dado interessante, que ficou a metade, porque
se era 10%, foi para 15%, o outro ficou congelado em 30%. Só que hoje, de 30%, vai para 45%, dependendo de algumas classes sociais, vai até 50%, 55% do público-alvo e tudo, que aí tem que separar. Mas também tem na Zona Sul do Rio, que já cai. Então varia muito. Então, esses dados são muito importantes para colocar as pessoas do mundo abrangente lindo da matemática. Mas conclui. É isso aí, porque o futebol é magnífico, né? E a leitura também na matemática desperta multidões. E eu costumo dizer que o futebol é um dos poucos esportes onde você consegue o mais fraco ganhar do mais forte. Que é um futebol coletivo. E hoje em dia ficou muito fácil isso, porque se você consegue pegar um time, às vezes, que é campeão de uma Copa do Brasil e ser rebaixado, como aconteceu com o Palmeiras numa época aí. Você consegue pegar um time que ganha do Mundial, perder do Glorioso aqui. Claro que eu sei que naquele jogo o Botafogo armou um esquema tático inteligente que não deixou o time andar. Botava a linha, marcou homem a homem. E esse time que deu uma exibição de gala, não sei qual foi o motivo, perdeu estranhamente de 3-0 ou 4, não me lembro bem, uma final que o time era nitidamente, durante a competição, muito superior ao outro. Mas eu achei muito estranho. Porque se você também tiver um time superior dentro do futebol coletivo e não tiver uma linha alta de marcação, linha de impedimento, ter um banco de reservas, ter um técnico que tenha a leitura do jogo, que saiba dar uma lavagem cerebral no sentido de puxar o máximo do jogador, que tenha um preparo físico forte, para poder dar uma alavancada no potencial do jogador. Porque hoje são 100 minutos de jogo, minha gente. A velocidade, antigamente, o cara, um gênio, como quase conterrâneo aqui daqui, fumava e jogava futebol, como o Gerson, como o Sócrates. Hoje um cara que fuma, um pequenininho que fuma, eles não vão deixar nem dominar uma bola, porque já tem 3 no carrinho, porque o futebol hoje é muito mecânico. Quando eu falo, por que eu estou falando de futebol? Porque o futebol tem a ver isso. Não adianta você saber muito e não aplicar. É isso que eu quero deixar claro em tudo na vida. Eu prefiro uma pessoa que tem uma inteligência mediana e que não seja nada, mas que tem uma ação, do que uma pessoa que sabe muito e é naquela, não sabe, e daí? Né? Porque a pessoa também que não sabe se impor, não sabe colocar em prática, ou que não tem oportunidade também de tudo, ela dorme no ponto. E no futebol a mesma coisa. É verdade. O próprio Garrincha, né, das pernas tortas, né? E a contra física, porque como é que um besouro, no caso, pode jogar futebol, e no caso dele, com as pernas tortas, poderiam jogar futebol. Mas olha, esse assunto seu é muito interessante, eu toquei nisso para desviar, mas não voltando ao assunto. Aquilo é uma coisa que me entristeceu muito, realmente, ver essa coisa que me tirou do sério. Então, quando eu tenho uma coisa que eu procuro sair. Às vezes você sai do problema. Quando você vê uma coisa que você não aguenta, você procura tentar sair porque aquilo dói, meu amigo. Aquilo dói. Muito eu fico triste. a pensar com um grupo que faz isso aí é grupo demônio. Porque o ser humano, poxa vida, que tipo de gente a gente é? Para que a gente está aqui? Existia um camarada chamado Moacir Valente. Soube dessa história? Não. Ele morava em Botafogo, no Rio de Janeiro. E ele era uma pessoa, eu salvo engano, acho que ele era médico ou alguma coisa assim. Ele tinha curso superior. E ele era muito ganancioso. Numas pesquisas que ele andou fazendo, ele descobriu que em Cantagalo tinha o calcário de altitude, que era excelente para fazer cimento, que era o melhor. E ele quis comprar, fez uma... Qual cidade? Cidade de Cantagalo. Aqui perto, né? Isso aí. E ele começou a pesquisar a compra de fazenda, e os fazendeiros de lá, eles eram muito redutíveis a essa prática de mineração, que lá já existe muitas fábricas de cimento, mas que no passado não existia. E na época do Moacir Valente, ele queria ter uma grande fábrica, mas ele não tinha recurso para fazer essa fábrica. Então, como seria viável esse projeto? Buscar parceria, né? Como sim. Grandes projetos, você busca parceria para viabilizar o projeto que você almeja. Quando ele buscava um parceiro e o parceiro parava para ouvir, né, a sua história,
e, tipo, te dou 10%. Não, eu quero 30%, quero 40%. Senhor Moacir, essa quantidade que o senhor está pedindo é inviável. E ele nunca conseguia fazer um acordo com uma grande empresa. Só que ele começou a se envolver com o pessoal de magia negras. E o pessoal, você vai fazer um trabalho assim, com bicho, ou você vai fazer com bode. E cada vez que ele não conseguia, e cada vez ele ia aumentando. Sabe onde foi parar? No hospício. Uma pessoa falou para ele que, para ele conseguir um contrato bom e montar uma fábrica de cimento, ele teria que beber um sangue de um inocente. E o que ele fez? Organizou uma festa na casa dele, atraiu crianças, capturou uma das crianças, a matou e bebeu o seu sangue. Quando deram, né, pelo sumiço dessa criança, começaram a procurar. Procura daqui, procura daqui, procura dali. Acharam a criança num matagal, né, já sem vida e com sinais de que ali aconteceu algum ritual de magia negra. Investigações foram feitas e chegaram aos culpados, né? O próprio caseiro fez a delação que foi o Moacir Valente que tinha matado a criança e tinha bebido o sangue dela. Só que ele estava preso. Os caminhoneiros fecharam todas as entradas da cidade, atearam fogo nele dentro da cadeia. É um caso muito antigo e muito falado na região de Cantagalo. Para você ver aonde chega o nível das pessoas. Da ignorância. Da ignorância humana. E da maldade. Quando sacrificam animais, isso é só um trampolim para começar a fazer com pessoas. Assim, outra coisa, meu amigo, os animais, como o ser humano, ele tem sistema nervoso simpático, parasimpático, sistema nervoso central. Ô, gente, faz com você. Faz com você. Porque aquilo que é bom, às vezes o que é bom para você pode não ser para outra. É respeitar o livre-arbítrio de cada um. Por isso que tem as grandes civilizações, existe uma coisa chamada Karma Yoga, que as pessoas... Por que tem pessoas que, como... Vamos botar aí o Chico Xavier, por exemplo. Não estou nem falando nele. Por que o Chico Xavier chegou assim e falou assim: eu vou morrer no dia que todo mundo estará alegre? E não é que aconteceu? No dia que o Brasil foi pentacampeão em 2002, ele morreu? Tá lá, ele falou isso antes. Isso aí, eu vi, eu presenciei isso. Isso não é uma balela. Então tem pessoas, igual aqueles que dominam os 5 elementos, aqueles grandes mestres que não lutam por dinheiro nenhum no Oriente. Mas também tem uma coisa, o ticum dele, se ele der uma dedada numa glote ou qualquer parte do corpo humano, ele mata a pessoa. Ele não vai fazer isso, mas até mesmo um leão, de pegar uma parte vital, porque é puro ki. O cara, eles têm um poder os grandes budistas, eles andam até no meio de tigre, mas com amor, porque o que acontece é o limite. O cara sabe onde a banda toca. Uma vez eu vi um amigo meu que treinava comigo lá, na época cheguei a morar, eu sou do Rio, mas morei em Juiz de Fora. E aí, esse cara, que é DJ Zulu, um cara muito gente fina, e ele passou por uma situação, não ele, um cara estava querendo obrigar um cara lá a beber. E ele percebeu que aquele cara lá era uma pessoa boníssima. Boníssimo. O cara, os amigos dele estavam cuspiram na cerveja, no copo de cerveja, e obrigaram ele a beber. E ele estava meio apavorado, não queria beber de maneira nenhuma, e os caras indo para cima, querendo, você vai beber. Esse meu amigo chegou lá, pegou lá, entrou no meio sem gritar, sem xingar, e tudo, chegou assim e falou com o cara assim: ô fulano, então tá vendo que esse cara não quer beber? Aí os caras começaram a rir, tudo, já eram 5. E esse meu amigo era muito forte e muito... E tinha um percentual de lipídio muito baixo. E tinha porque quando você vai, quanto maior, às vezes você tem um nível de gordura muito baixo. Ele tinha uma massa magra muito forte. Então ele era muito forte, muito evidente, melhor dizendo. Rapaz, o cara começou lá, o cara pegou lá aquela coisa que joga bilhar, aquela coisa, e falou que ia atacar nele. Ele chegou pro cara e falou assim:
Não tenha pena de mim, meu amigo. Não tenha pena. Porque você bata para valer. Porque se você é maior, se você bater em mim e não me matar, eu vou ter que revidar e eu vou te machucar. Na frente dos 4, virou de costas pro cara. Mas não é assim mesmo. Sem xingar, sem nada e tudo. E vou logo falando só uma coisa. Esse cara vai sair daqui e não vai beber. Tá? Vou embora. Trouxe o cara, olha, virou de costas. Quer alguma coisa? Aí passaram uns 6 meses, o cara veio para lutar com ele. Ele falou: fulano, você pode pagar, que ficou sabendo que o cara era faixa preta e tudo, você pode pagar o que você quiser. Para mim, eu não quero teu dinheiro, nem e tudo. Ah, mas eu estava bêbado. Tudo bem, eu não estou nem entrando no mérito. Mas a tua reação naquele momento foi uma coisa vexatória e desumana e cruel. Aí o cara ficou, ele seguiu o caminho dele e tudo. É por aí que a banda toca. Porque o ser humano, ele tem que se colocar no lugar dos outros, dos animais, das pessoas. Porque, poxa vida, tudo que faz parte do ecossistema tem uma razão de ser, pô. Então, não é verdade? Verdade. E, né, voltando ao assunto da questão da consciência ambiental, né, eu acho que teria que ser uma matéria curricular, né, das crianças já desde novinha já aprender a se conscientizar de que não pode jogar lixo no chão, não pode jogar lixo nos rios, não pode jogar lixo em locais não adequados. Então, o que eu detesto quando um fumante acaba de fumar e faz assim. Ele não sabe o que está fazendo. Nossa Senhora. Ou sabe não ter consciência. O cigarro tem mais de 5.000 toxinas. A pessoa tem que entender que quando ele joga a guimba de cigarro no chão, aquilo vai para o rio. O rio vai para o oceano. Porque a gente não tem mar, mar no Brasil, a gente só tem oceanos. Mas vai para os oceanos. E nos oceanos tem peixe, mas tem os peixes de água doce também. Contamina, ele vai comer o peixe com aquelas toxinas, né? Aí, você quer ver um exemplo prático, falando de contaminação, de agrotóxicos? A gente tem o Rio Grande, que nasce lá no Santo Amaro, e ele vai desaguar aqui, fazer conjunção com o Rio Bengalas, aqui no Barra do Bengala. Foram encontrados 32 tipos de agrotóxicos no rio, na água. Pegaram uma amostra de água, fizeram uma análise, deu 32 tipos de agrotóxicos, né? Por quê? Ao longo do rio é usado muito para agricultura. Então, a irrigação que vai, ela volta. E quando é usado agrotóxico nas plantações, ela irriga, mas depois a água, quando escoa para o rio, ela já vem carregada com esse agrotóxico, o excesso. Então, contamina os peixes, né? Hoje a gente tem um recurso hídrico muito grande, principalmente na cidade de Nova Friburgo. A gente tem o Rio das Flores, a gente tem o Rio Bonito, a gente tem o Rio Macaé, que é um dos maiores rios da região, 136 quilômetros de extensão. A gente tem o Rio Paraíso, Rio Santo Antônio, Rio Cônego, Rio Bengalas, o Rio Grande também, que é muito grande, lá embaixo no Barra do Bengala, que eu não falei para você. Mas, se a gente não cuidar dos nossos rios, parte da nossa alimentação vai estar afetada, que são os peixes, né? Então, por isso que eu falo, gente, não jogue lixo no rio, porque além de estar contaminando, da fábrica, uma fábrica que tem aqui em Nova Friburgo, grande, né, de cadeado, não vamos falar o nome dela, mas é no início da Serra do Catete. Dali até lá embaixo, a quantidade de garrafas plásticas que tem ao longo do rio, porque são várias cachoeiras. Então tem lugares que a cachoeira, o lixo fica rodando, tipo um... Roda no rio. Sempre uma centrífuga. Uma centrífuga. Ele vai ficando ali, rodando ali, e ele nunca consegue dali. É um infinito. Ele fica roda. E aquilo vai acumulando garrafa. Por isso que eu acho que já deveria ter feito isso há muito tempo. Refrigerante, cerveja, qualquer outro tipo de líquido, né? Até produto que a gente usa na cozinha, todo ele ser dilatado. Alumínio. Alumínio. Porque o alumínio é 100% reciclado. Né? E é muito importante essa colocação da reciclagem do alumínio, para mostrar, porque realmente isso faz a diferença, porque
é 100% reciclável. O Brasil é o campeão de reciclagem do alumínio. É. Então, se você tem abaixo de meio litro, qualquer embalagem abaixo de meio litro, obrigatoriamente tem que ser de alumínio. Tem umas garrafinhas pequenininhas de refrigerante, desse tamanhozinho, 200 ml de refrigerante. Uma goladinha, já foi embora o refrigerante, não matou a sede, e aquilo demora milhares de anos para se decompor na natureza. Então, todo projeto de lei é bem-vindo. Ainda mais quando se preserva a natureza, cuida do nosso bem-estar, né? O país que a gente quer deixar para o futuro não é o país que a gente vê hoje. Por isso que é importante o chamado despertar da consciência. Porque, por exemplo, eu nada mais, nada menos, eu vim aqui também para ver, porque tudo na energia quer dizer, eu gosto muito de física, sempre fui apaixonado por física. Mas até meu relacionamento, eu acredito muito mais também em química. Tipo assim, semelhante atrai semelhante. Aquela coisa de egrégore, de pessoas que têm o mesmo diapasão. Então, se você colocar pessoas que são completamente diferentes. Tem. E aí não vai dar certo. O que a gente pode usar isso aí, essa sua afirmação, né? Pessoas totalmente diferentes, também como lugares totalmente diferentes, né? Sim. O Rio Grande. Nossa Senhora. Meu Deus, que mundo. Aquilo, pessoas, cadáveres são jogados ao rio. Resto, quando são cremados, também são jogados ao rio. Lavam roupas ali. Bicho morreu, joga no rio. Então, lixo no rio. E as pessoas estão ali lavando suas roupas, bebendo daquela água, tomando banho naquela água. Rio imundo, aquela coisa. Rio imundo. E o trânsito ali em Bangladesh? Bangladesh. Pô, é uma coisa. Aquilo ali, o cara passa de ônibus, passa boi. Porque boi é sagrado lá, né? Na Índia é sagrado. Não então pode matar, não. Você fica analisando o seguinte: a pessoa. Não há possibilidade de aqui no Brasil dar certo um trânsito daquele. Aí você pega um Rio Sena, que era altamente poluído, hoje não é aquela maravilha. Exemplo aqui é o nosso Rio Macaé, que também. Macaé não. O Rio Bengalas, que era super poluído, hoje está com a qualidade da água muito boa, mas que são projetos que interessam para a gente, né? A despoluição do rio, tratamento de esgoto, né? Isso é altamente legal. A gente vê, a gente presenciar. Eu, desde pequenininho, cresci às margens do Rio Santo Antônio. A gente via peixe no rio, hoje não tem mais. Aí, a partir do momento que foi fazendo a despoluição do Rio Bengalas, que é a junção do Rio Cônego com o Rio Santo Antônio, né? Ali no edifício Itália, dali para baixo ele passa a ser o Rio Bengalas, e ele recebia toda a quantidade de dejetos. Meu Deus. Entendeu? A água era preta. Você não conseguia ver o fundo do rio, né? Vinha lá desde o Cônego, Cascatinha, todos os bairros ali, mais de 5, 6 bairros altamente populosos. E o Rio Santo Antônio, apesar de ter muitas casas, tem muitas florestas, né? Então o rio também não era tão maltratado. Mas quando ele chegava ali, gente, no edifício Itália, era horrível. Hoje a gente presencia algo maravilhoso. Poxa, tipo assim, a gente critica quando tem para criticar, mas eu também tenho que dar os parabéns pelo trabalho que foi feito no Rio, né, da cidade de Nova Friburgo, Rio Bengalas, que não é 100%, né, mas é algo que a gente já está aceitando como uma coisa muito legal que foi feita. E, aliás, gente, é importante também, da mesma forma que se deve fazer crítica, as coisas certas devem ser... Vão elogiar também. É claro, porque isso aqui não existe. A gente tem que analisar as coisas. Eu vejo muita gente como fosse... Outro dia o cara falou, eu estava conversando, porque é obrigação de um político e tudo ser honesto. Eu parei, pensei e falei assim, tio fulano, obrigação mas aqui no Brasil eu bato palma para político honesto. Tem que sim. Eu bato palma, porque ser honesto aqui no Brasil é muito difícil. E o que acontece? Ser honesto é uma obrigação. Tem uns 2 meses atrás eu achei uma carteira com uma certa quantia de dinheiro.
né? Eu vou até te contar um fato curioso, né? Porque eu fiz a devolução do dinheiro e o cara nem muito obrigado falou comigo. Eu fiquei revoltado, porque eu falei assim, eu não queria ter achado a carteira dele, eu queria que outra pessoa achasse a carteira dele e não devolvesse o dinheiro para ele, mas não eu. Entendeu? Aí, coisas totalmente diferentes. Depois, logo 1 semana, 2 semanas depois, achei uma outra carteira também com dinheiro, uma quantidade menor. E eu devolvi para a pessoa. A pessoa, nossa, ficou super feliz, me agradeceu. Né? Uma foi no bairro São Geraldo e a outra aqui no bairro do Pericê. Qual que foi a do Pericê foi mais receptiva, entendeu? Já agradeceu mais. São Geraldo não? São Geraldo nem agradeceu. Engraçado que eu fiz uma breve pesquisa sobre o nome da pessoa e o sobrenome. Você acredita que teve pessoas querendo pagar o dinheiro, querendo dar golpe? Não, eu sou essa pessoa. Eu falei, fala o nome da sua mãe. Falei, como é que você não sabe o nome da sua mãe, rapaz? Aí eu mostrei a conversa para ele e tudo, naquela resenha que a gente teve ali de início, né? Porque quando ele chegou, eu perguntei qual é o nome da sua mãe. Ele falou que é. Qual é o nome do seu pai? Ele falou também. Qual a data do seu nascimento? E tal. Então, é seu. Leva. Porque para mim não faz diferença. Então, ser honesto é obrigação. Você tem que ser. Quando eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos. Meu Deus do céu. 14 anos. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 anos. Eu tenho meu registro de carteira assinada com 14 anos. Eu ajudei a criar meus irmãos. Nunca precisei fazer nada de errado para ganhar dinheiro. Que não fosse de uma forma honesta. Trabalho pra caramba. Como eu te falo, eu trabalho com vendedor externo. Eu sou guia de montanha. Eu sou youtuber. Ainda sobra tempo para fazer resgate de animais que ainda tiro o dinheiro do meu bolso para poder fazer essa atividade. Mas eu trabalharia até em mais serviço para obter recursos que seja de uma forma honesta. Tá? Jamais eu queria um dinheiro que não fosse assim de uma origem legal. E eu acho que é isso que cada uma pessoa tinha que trazer consigo, né? A liberdade de estar andando de cabeça erguida, de nunca ser apontado. E o problema que eu vejo na América do Sul, muitas das vezes, não é a pessoa em si. É o sistema. É o sistema. Posso te contar uma história? Sim. O meu nome é Rosalvo. E eu acabei colocando o nome do meu filho de Rosalvo também. E certo dia, ele... Pô, pai, por que você me colocou esse nome? Eu não gosto desse nome. Eu falei, não gosta não? Vamos sentar, vem cá, senta aqui, vamos conversar um pouco. Eu falei, filho, toda vez que você fizer uma coisa boa, todas as pessoas terão orgulho de falar o seu nome. Falar, eu gosto do Rosalvo, eu conheço o Rosalvo, ele é meu amigo. As pessoas terão orgulho de falar o seu nome. Mas cada vez que você fizer uma coisa errada, ninguém vai falar o seu nome. Vai falar irmão de fulana, filho de cicrano, primo de fulano. A sua família que será falada. Ninguém jamais fala. Você pode chamar Marcelo, Pedro, João. Ninguém vai falar o seu nome, vai falar o nome da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu avô. Isso é o legado que a gente deixa. A gente constrói um nome em cima das coisas que a gente faz. Quando você morre, o seu legado tem que estar pronto. É isso que você vai deixar para eterno. Né? Seus netos, seus bisnetos, vai falar, o meu avô, meu bisavô fazia isso, isso e aquilo. Faço as suas palavras minhas. Agora, quando você faz coisa errada, você não é falado, você é apontado. É apontado. Isso aí, apontado é a pior coisa que existe. A única coisa que é paradoxo é isso aí, que é bom, muitas das vezes, por que pareça, é triste falar, mas tem que falar a verdade. Nelson Rodrigues já falava isso, o grande dramaturgo e o grande jornalista, no relacionamento afetivo. Não estou falando assim da nossa idade ou tudo, mas eu vejo que há uma tendência de muitas das pessoas serem vigaristas e as donzelas adorarem vigaristas. Não sou eu que estou falando. Eu na época já fui tarólogo, já e tudo. O ser humano, muitas das vezes, quando amadurece, não, porque às vezes acha assim, bacana ser, às vezes, frouxo, mentiroso e tudo. Eu acho uma coisa muito feia. Eu não admiro, jamais admiraria
no caso recente, uma mulher assim. Mas eu tenho observado muitos casos nesse sentido. E outro dia eu vi até um comentário, mas eu não gosto de bonzinho. Aí que tem um detalhe. O bonzinho é um desvio de caráter, na minha opinião. Porque ninguém consegue ser bonzinho. Ninguém pode ser amigo de todo mundo. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Costuma dizer que o bonitinho é o falso feio, né? Mas a pessoa ser boa é impor limite. É aquela pessoa que tem os grandes. Aquele cara que morre. Eu tenho exemplos aqui no Brasil e tudo, né? Que enfrenta tudo com cabeça erguida, passa por qualquer problema, passa na cirurgia, enfrenta com a cabeça erguida e tudo. Esse tipo de pessoa, meu amigo, bate palma. Porque não é fácil não, meu amigo. Quem bate esquece, quem pega guarda. Aí eu falo assim, mas o oportunista de plantão é o que mais tem. Agora, quando você cai no hospital, no caso de uma mulher bonita, de repente faz uma operação para ficar mais jovem, mais bonita, aí aquele oportunista de plantão esquece ela. Ela está doente, ela teve um problema, ficou horrorosa. Então cadê porque você manter-se-á livre, firme naquela decisão é motivo de orgulho. Porque quando você está bem, para ir para o Maracanã, para o Mineirão, para o Morumbi, é ótimo. Agora, quando você cai no hospital, meu amigo, você vai ver quem é teu amigo. É verdade. Não é? Então, por isso que eu observo, às vezes, o despertar da consciência. Então, a gente tem que se guiar por exemplos. E um exemplo que eu tive uma admiração muito grande foi aquele grande jogador, Kaká, o Ricardo, né? Uhum. Ricardo, mais conhecido como o Kaká é da seleção. E ele ter assumido a coragem de ter lutado. Ele falou assim, eu fiquei indignado realmente, mas eu amo, eu fiz tudo que tinha que fazer, amei, fui para tudo que igreja, orei de joelhos pela mulher. Ele botou, ele não tá aí no Google, tá? Porque fiz tudo que tinha que fazer, pedi tudo a Deus, mas infelizmente eu não tive o resultado merecido. A esposa dele falou que o casamento dela não deu certo porque o Kaká era muito certinho. Muito certinho, muito bom. Aí eu fico analisando, certinho, bom. Um homem poliglota, que deu tudo, que deu filhos lindos. Aí eu fico questionando, gente, a verdade é repetição. Porque até o Bruce Lee falava, quando você aperfeiçoa um determinado tipo de chute, não vem nem o caso querer julgar a mulher, não é isso. O que eu quis dizer é realmente o padrão da pessoa falar que é muito certo. Ela teve até uma qualidade maravilhosa, que ela falou que ele é um ser humano extraordinário. Então, se o cara... porque uma coisa que eu admiro muito, que isso é importante as pessoas analisarem, é o seguinte, um caso do Ricardo, mais conhecido como Kaká, cara, ser excepcional com a fortuna dele, de poder o homem, você vai ver ele. Por isso que eu admiro pessoas como Zico, como o Kaká, porque com dinheiro você vai ver quem é o ser humano. Mas a ausência de conflito também, ela não é boa. Não é então, boa. Você tem que ter um embate ali. Concordo. Você tem que discutir, você tem que ter... Senão, imagina, você casa com uma pessoa, a pessoa é igualzinha a você. Não dá. Se torna um monólogo, porque tudo vai concordar. Você vai falar uma oração, aí a pessoa Aí você fala outra... Mas isso aí faz parte do que eu falei. Mas isso aí faz parte justamente do bonzinho. O perfil. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ele é certa no sentido de metódica, de disciplina e tudo. Porque cada caso é um caso. E tem aquelas outras pessoas, no caso, que são determinadas. Eu vou ser um grande jogador, coloca aquilo como ele, vou ser porque ele tem disciplina também, né? É uma pessoa que se propõe a fazer aquilo melhor, tanto é que ganhou o maior do mundo. Não era tecnicamente igual ao Ronaldinho Gaúcho, com aquela habilidade toda, mas era um jogador excepcional no objetivo de força física, de arrancada, chute preciso de fora da área. Quando o goleiro não defendia, batia roupa e causava curto-circuito. Então, da eficiência na atitude, de não faltar nada à mulher, de assumir a dificuldade, de enfrentar, de ter humildade de reconhecer e tudo. Então, às vezes também, existe também... eu estou entendendo o que você quer dizer e concordo. E muito, não é pouco não. Eu acho que, por isso que eu digo, o budista, o ser humano, ele tem que ter, quando fala, muita gente quer, a ansiedade. É importante o ser humano ser ansioso.
Só que não estou falando para viver no estado totalmente beta. Não, beta não. Você pode ficar beta em alguns momentos quando você vai. Mas quando dormir, você tem que ter um relacionamento neuromuscular, tem que ficar no estado alfa. Não digo teta, que teta você está dormindo. Mas você tem que estar ativo. Então, eu concordo. Aquela coisa que fica muito monótona é excelente, sim, para quando é velho. Porque eu acho que aí eles estão na mesma sintonia. O cara 85 anos, varia muito, até a idade varia muito de estilo de vida. O cara está 90 anos, aí é verdade e tudo. Agora, o cara está na ativa. Me fez lembrar Timaya. Timaya falava que o ser humano ele nasce chato. Que a criança chora pra caramba, nasce chato, e depois ele fica chato, depois ele fica bom, depois ele fica chato. E pior que tem fundamento, né? Porque mas é aquela história. Mas aí eles estão em sintonia, porque quando chegam 90 anos com a pessoa e tudo, a pessoa começa a sentir como o cara até falou, chegou ENTA, né? Que a pessoa a partir dos 40, ENTA, 50, 60, 70, 80, 90. Quer dizer, a pessoa começa a sentir dor. A idade do condor, né? Condor aqui, condor ali. Dor aqui. Pô, é fogo, cara. Você pega um jogador de futebol com 30 anos para baixo, a recuperação dele é uma coisa estupenda, cara. O cara passou dos 35, 40 anos. Segundo a medicina ortodoxa oriental, ela fala que depois dos 35 anos, cada ano que você vive, você perde uma função isso eu estou falando a nível do mar. Não estou falando se morasse no Tibete, morasse em altitude 5.000, porque a pressão atmosférica seria diferente. Eu estou falando o seguinte: uma pessoa que tenha 35 anos, passou de 36, ela perde 1% de das funções de todo o organismo. E assim sucessivamente. Quer dizer, então, o ser humano ele não tem condições de sobreviver mais de 135 anos. Em hipótese nenhuma. Aqui. Pode ser no Tibete, se ele morar no Mas você sabe que eu tenho um seguinte pensamento. Eu acho que é uma coisa meio louca, né, que tem na minha cabeça. Eu acho que vai chegar uma época que o ser humano não vai morrer mais de causas naturais. Você vai morrer de acidente, que é coisa inevitável, caiu um avião, bateu de carro. Mas eu acho que vão se descobrir tantas curas para tantas doenças que você vai morrer se você quiser. E as células tronco. A única coisa que tem através do DNA... É pensamento meu, tá? Não, eu sei. Tem loucura, uma tá? lógica. A única coisa que tem é a paralisação dos órgãos, a falência múltipla dos órgãos. Eu estou vendo essa conversa, está muito interessante. Inclusive aquilo que você me falou, que eu concordo muito. Porque se você ficar muito zen no mundo ocidental, porque você para poder, você vai entrar em atrito, porque o ser humano é yang, ele tem movimento. Você vê que hoje já tem, a medicina está tão avançada que já está começando a usar coração artificial, estão querendo usar rins de porco em humano. Então há vários experimentos. A célula-tronco é um... A célula-tronco é uma das coisas que... E boa parte da medicina, você sabe disso, que ela foi freada, né? Com os clones, com aquela coisa toda. Teve um freio lá atrás. Porque senão ela estaria muito mais avançada agora e o ser humano estaria fazendo coisas horrorosas, né? Para, sei lá, a fim de recriar outros humanos iguais aos antepassados. Mas... sobre o avanço da medicina, sobre cura, muitas das curas, e eu até acredito nisso, que é muito por causa dos cartéis dos laboratórios internacionais, né? Muitas curas aí, inclusive a da AIDS, né, do HIV, não se tem uma vacina, eu acredito que talvez seja por causa do coquetel, que na época eram 22, agora diminuiu para 2. AZT, né? O AZT, o famoso AZT, né? Então, mas na época eram 22, o coquetel tinha 22 remédios. Por isso que não se descobriu, não se foi feita uma vacina para esse tipo de doença. Mas eu acho que acontece com HIV, também acontece com os tipos de câncer também, né? Existe aí mais de 400 tipos de câncer. Se descobrir
a cura para a maioria deles, o ser humano vai prolongar a vida para 150 anos. É verdade. Meu amigo, nós estamos terminando agora aqui o programa maravilhoso, já se passaram 1 hora, parece até mentira. Eu peço até que depois você volte outra vez, porque muita coisa aqui ficou ainda pendente a nova... A gente ia falar sobre Isso limpeza mesmo. de montanha, limpeza... não teve nem tempo, né? Passou tão rápido. Porque muita coisa ficou. Mas a gente vai colocar isso aí que eu gostei muito e é muito importante a gente falar sobre isso também. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o Henrique, mandar um abraço para o Guto, para o Augusto Stofani, que é uma pessoa muito gente fina, mandar também para a esposa dele, que é uma pessoa também magnífica, também, para os filhos dele, e para todas as pessoas que estão assistindo, para também Bom Jardim, né? Uma cidade muito linda, né? Eu gosto muito. O pessoal acha que Bom Jardim não tem montanha. Tem sim, tá? Tem as montanhas muito bonitas lá, tá? Tem cachoeiras também. No canal aqui dos Caçadores de Aventura tem muitas cachoeiras, Goiabal, Distrito, Banquete. Então, tem ali a Pedra de Santa Teresa, tem Jaracátia, tem, nossa, muita montanha maneira em Bom Jardim. Muito bacana. Banquete. E ali eu vou te falar, ali em Bom Jardim é uma cidade assim linda, pequenininha, é igual um sapato aconchegante. Quer dizer, aquilo ali é um lugar lindo, cara. É um lugar assim que é típico de uma cidade interior, com pessoas puras, que falam com a alma e tudo. Eu particularmente adorei, amei Bom Jardim. Eu gosto também porque Banquete também. Eu rodo aquela parte toda ali. Foi sábado, eu passei por cada lugar lindo, saí lá em Represa de Santa Rosa. Então, passei ali, eu entrei em Trajano de Moraes, na verdade, né? Gente, cada solares lindo, cara. Cada casarão de pelo menos de mais de 100 quartos. Centenários, fazendas, incrível, São Lourenço. E a gente vai conversar, vai terminar essas conversas na semana que vem, ou daqui a... Vamos ver, mas de qualquer maneira você vai ser convidado. E quero dizer o seguinte, aquilo que eu falei sorrindo, aquilo que eu falei chorando, eu irei fazer sorrindo. Ainda, se Deus quiser, eu irei fazer uma peça de teatro, que eu combinei uma vez com um grupo lá de pessoas, lá em Bom Jardim. Porque eu acho que o teatro é a manifestação do corpo, porque o corpo fala, né? Segundo Stanislavski. A gente tem que, através de expressão, teatro, fazer cultos digitais, fazer trabalhos artísticos lá, porque quem não é visto não é lembrado. Verdade. Mas olha, meu amigo, eu adorei a tua presença, eu acho que você já é um amigo há pouco tempo que eu conheci. Eu quero agradecer muito aqui o Guto, por ter trazido uma pessoa, como o baiano fala, porreta. Então, é isso aí, terminando. Muito obrigado a todos. Estaremos aqui semana que vem, se Deus assim permitir. Espero que eu esteja mais saudável, porque eu tive com esse banho frio que eu tomei, nesse frio que está aí. Eu acabei pegando uma coisa, mas eu entrei na água fria, coragem eu tive. Só que hoje eu não pude tomar banho frio, porque estava ameaçado, mesmo com o ozônio que eu fiz, eu estava bem com os olhos vermelhados, porque o sistema imunológico vai para água. Agora, a água fria é maravilhosa, mas também... Eu gosto de água quente, eu gosto de água quente. Eu não suporto, meu amigo, mas eu te falo, depois da tempestade vem a bonança. Eu gosto de pegar um banho de água quente e ficar pelo menos 40 minutos ali. Formidável, ficando fiado, ficaremos fregueses. Falou, Fernando. Gente, nota 1000.